Fernando, se você fosse chamado a cúpula da denominação, a sua denominação é a Convenção Batista Brasileira, para sugerir algumas medidas enquanto instituição para dar sustentação, para dar apoio, dar orientação para o corpo de pastores. O que você daria como sugestão? Olha, eu creio que uma das coisas que estão faltando muito é a própria denominação levar as igrejas a fazer a campanha entre elas, né, dentro delas ou fora delas, através delas, da prevenção do suicídio, né? Isso ajudaria o próprio pastor da igreja a se conscientizar de que as pessoas, não só ele, mas as pessoas, sua família, suas ovelhas, seus vizinhos, seus colegas de ministério, todos nós precisamos de estar atento ao Setembro Amarelo, ao período onde se preocupa 100% ou até mais porcentagem com o suicídio. A outra questão seria até fazer congressos, né, palestras para o combate ao suicídio dentro do Ministério Pastoral Batista, né? Ou seja, trabalhar com pessoas que têm tendências suicidas dentro do Ministério Pastoral, né? Porque existe, né? Às vezes a coisa está velada, está subrepticiamente, por baixo dos panos, vamos dizer, usar uma expressão bem popular, mas que existe aquelas pessoas que estão no ministério pastoral e que têm tendências suicidas. Inclusive, eu já disse, numa palestra que eu fiz em São Paulo, sobre a depressão e suicídio de pastores, porque naqueles dias, 6 meses antes, um ex-colega nosso, lá da Associação Norte, da capital, que era também músico famoso, ele tinha um restaurante nos Estados Unidos, né? Tocava sax. Eu lembro que nós tivemos uma comemoração do aniversário de uma igreja Zona Leste, eu fui o pregador, ele foi o instrumentista, quem fez a parte de adoração e louvor. Ele entrou em depressão na pandemia, o restaurante dele foi ao fracasso, ele era pastor também, e ele se suicidou, entendeu? Então, eu fui fazer uma palestra lá para esses colegas, até levei meus livros para vender, né? Os 2 livros que eu tenho, que é O Futuro dos Batistas e o Aconselhamento Pastoral, Normas e Técnicas de Aconselhamento. E lá nós falamos, né, que uma das coisas que precisava se fazer antes da pessoa, do candidato, ser aprovado ou não no concílio para o desenvolvimento do Ministério Pastoral, ele deveria trazer um atestado de saúde, certo? Atestado de saúde física, mental e emocional, talvez até cardiológica, né? E ali, o grupo que vai examiná-lo previamente, analisando, porque tem uma monografia que se apresenta sobre a nossa declaração doutrinária de fé, o que nós cremos, né? Cada candidato apresenta uma monografia. Cada candidato tem o seu nome pesquisado no Serasa, no SPC. Então, também, eu sugeri para aqueles colegas, que era a reunião da Ordem dos Pastores, Batista da Associação Norte da Capital, que isso fosse implementado no currículo do candidato, né? Mas isso aí deveria ir a âmbito estadual e âmbito nacional, porque é uma coisa que, por exemplo, a coisa às vezes vem antes, como o caso do Lisandro Canes, né? Que era pastor da comunidade Nova Vida, de Rio Grande do Sul. Ele já, desde os 10 anos, tinha depressão. Ele era professor, né, da escola pública, já é um problema sério ser professor, porque o trabalho que um professor tem com alunos, com direção de escola, com perseguição de famílias e tantas coisas, ainda ele aderiu ao Ministério Pastoral Evangélico, né, no caso, Comunidade Evangélica Vida Nova, ou Nova Vida, lá de Rio Grande. E a depressão dele tinha se iniciado, como eu acabei de falar, desde os 10 anos de idade. Ele nunca foi curado, nunca ficou bom. E mesmo assim ele aparecia dando risada, né, feliz da vida, com a família, né, tirando fotos no Facebook, no Instagram e tantos lugares aí, né? Então, infelizmente, ele não tinha condições emocionais
psicológicas, mentais, psicomentais, de ser um pastor. Ele poderia, no máximo, ser um professor. E mesmo assim, ele estava correndo risco de vida, ou risco de morte, sendo um pastor, um professor com profunda depressão, sem condições, não sei se ele não tratava, ou se ele tratava, não tinha tido sucesso no tratamento, e chegou no que chegou, conforme nós já mencionamos aqui. Então, eu sugeriria isso, sugeriria, e já está acontecendo, com muita força, por exemplo, cada convenção estadual da denominação batista tem um trabalho de mentoreamento de pastores, né? E temos também, assim, nós tivemos agora, questão de uns 15, 20 dias atrás, ou quase um mês atrás, na Igreja Batista Central de Paulínia, um pastor muito conhecido, pastor Vila Mariana, Ouna e Basílio Silveira Lopes, ele já está com quase 80 anos de idade, mas trabalha com mentoreamento pastoral, com discipulado e acompanhamento, pastores que estão com problemas de depressão, pastores que estão com problemas de prestes a divórcio, a separação, que os filhos também abandonaram porque ele se tornou pastor, e com muitos dilemas. Ele disse para nós que em 9 anos de trabalho, ele já atingiu no mundo inteiro, porque ele faz pela live também, não faz só pessoalmente, mais de 1.000 pastores fazendo esse trabalho de mentoreamento. Mas a gente sabe que, mesmo fazendo tudo isso, existe aqueles colegas que não aceitam tratamento, que não aceitam aconselhamento, que não quer se expor para nenhum colega, que quando ele vai no retiro de pastores, em uma convenção, ele não se abre para ninguém. Muitas vezes a gente encontra pesquisa falando que o colega chega lá, ele está com uma igreja de 15, 20, 30 pessoas, tem pessoas lá com 1.000, 1.500, 2.000, contando vantagem e aparecendo ali na mídia interna da convenção ou do retiro dos pastores, e isso faz com que a situação emocional dele, ou depressiva, se agrave cada vez mais. Então, é por isso que ele foge desses ambientes. Porque chega lá, ele é confrontado com outros colegas, na reunião de oração ali do grupo, ele se sente mal e não aparece mais em nenhuma dessas atividades. Então, não pode-se dizer que a culpa é da denominação, ou seja, batista, ou assembleiana, ou metodista, ou presbiteriana, ou luterana. Por exemplo, nós tivemos um caso, em Florianópolis, eu estava lá, em 2016, eu dirigia o Seminário Batista Catarinense, e tomamos conhecimento, assim, bem taxativo, bem sonoro, vamos dizer assim, de que o pastor da Igreja Luterana Central de Florianópolis havia se suicidado no próprio gabinete, né? Você vê, a Igreja Central Luterana de Florianópolis, certamente, fica no centro, bem localizada, e numa posição estratégica para o convívio social, econômico, financeiro, porque Florianópolis é uma cidade elitizada. Mas chegou-nos ao conhecimento de que o problema dele, desse pastor, foi porque ele pedia dinheiro emprestado para os irmãos da igreja e não pagava. Pedia dinheiro emprestado para a própria igreja e não pagava. Aí chegou um tempo que a depressão dele chegou ao último grau, e ele acabou se suicidando, se enforcando no próprio gabinete pastoral. Então, e é interessante, uma coisa muito interessante a gente colocar no ar, é que existe muitos tabus, porque eu procurei pesquisar dentro do portal desta convenção, ou dessa igreja luterana, e eles não divulgam a causa da morte. Faleceu o pastor fulano, etc. e tal, nesse dia, etc., foi enterrado, não sei, mas não fala que ele se suicidou. Né? E esse não deve ser o único caso de denominação evangélica, às vezes até a Igreja Católica, onde os padres também se suicidam, porque geralmente já é um pouco restritivo a questão de fazer notificações na mídia sobre pastores, ou qualquer tipo de pessoas que se suicidam, né? Recentemente, nós tivemos o caso da Valesca Oliveira, aquela jogadora de vôlei famosa que se suicidou, pulando do 17º andar, e eu fiquei pesquisando, já veio à minha mente que teria sido suicídio, mas não falava nada. A UOL, a Folha, os jornais, a mídia, a televisão, mas de repente chegou numa hora que eles tiveram que dizer que o caso dela, infelizmente,
ela se suicidou, tirou a vida, pulando do 17º andar do prédio. Não sei se era nem o prédio que ela morava, ou ela estava passeando, ou fazendo alguma coisa. Então, são coisas assim que, aparentemente, chega ao extremo.